Nas cores cinza, azul, vermelho e roxo, a imagem passa pelas letras do título. Em fundo branco, ponto de vista. Abaixo, 3 círculos sobrepostos formam um diagrama. Vânia Alves, apresentadora. Olá. É comum a gente ouvir que quando a população precisa fazer valer seus direitos, é na porta dos prefeitos que ela bate. Pode não ser verdade absoluta, mas é na cidade que vivemos e todas as demandas são dirigidas a quem cuida delas. E um dos direitos mais essenciais para as famílias é a educação. O município é responsável pela educação de base, ou seja, creches, pré-escolas e ensino fundamental. No país, 62% das matrículas dos estudantes são feitas pelos municípios. Essa é a missão que os novos prefeitos terão de enfrentar. Eleições 2024, educação. Uma série de entrevistas para dissecar as tarefas desses novos prefeitos. E para saber quais os maiores desafios e as boas soluções que muitas cidades desenvolveram, esse ponto de vista vai conversar com a doutora em Educação e assessora política do Instituto de Estudos Socioeconômicos, o INESC, Cléo Manhas. Cléo, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Eu queria começar conversando com você sobre as creches. Em 2022, o STF decidiu que toda criança até 6 anos tem direito a ter uma matrícula em creche. Como é que está esse direito hoje? Essa meta foi atingida? As crianças brasileiras têm creche? Qual é a meta do PNE para esse setor? Oi, Vânia, bom dia, é um grande prazer estar aqui com vocês e muito importante esse tema, especialmente agora que nós estamos nas vésperas da eleição. Cléo Manhas, especialista em educação. Na verdade, a nossa vida acontece nas cidades, né? Estados e União são abstrações e o município ali é o concreto do dia a dia. E ele tem uma responsabilidade muito grande com relação à educação básica, porque ele é responsável por uma das etapas mais caras da educação, que é caras em termos de recursos e também em termos de importância, que é a educação infantil, que são de 0 a 3 anos, que é a creche, e de 4 a 6 anos, que é a pré-escola. E o desafio dos municípios é gigante, principalmente dos municípios que arrecadam menos, os municípios que dependem mais do repasse da União para os seus gastos, né, diários e cotidianos. E nós temos aqui, eu trouxe até o último balanço, né, porque nós acabamos de fechar um Plano Nacional de Educação. Terminou a vigência agora em 2024 e a gente está aí para aprovar um novo Plano Nacional de Educação, que vai exigir, inclusive, que os prefeitos aprovem seus planos municipais de educação. E o levantamento feito a partir do IBGE é que hoje nós temos, para cumprir a meta que não foi cumprida, que era de atender 50% da demanda por creche em todo o Brasil, e isso não foi atingido, ficou em 34%. Então, nós ainda temos 1,4 milhão de crianças fora das creches. Então, o desafio, e isso a gente tem... olhando para... Muitas das creches ainda é período parcial, né? E creche... deveria ser quase toda oferecida em período integral. Eleições 2024, educação. Serem importantes para o desenvolvimento da criança, para o desenvolvimento da primeira infância, ela é de extrema importância, especialmente para as mães, porque nós sabemos, porque só as mães, os pais não têm responsabilidade, tem toda a responsabilidade, mas nós sabemos, e o próprio IBGE, o censo nos mostrou que a quantidade enorme de mulheres que são mães solo e que cuidam, né, de seus filhos e precisam das creches para poderem trabalhar. Então tem um duplo sentido aí das creches e importância para esses prefeitos. Agora, lá em 2022, quando dessa sentença do STF, a Confederação Nacional dos Municípios argumentou que a medida ficaria muito cara, 120 bilhões por ano para manutenção, sem contar a infraestrutura. Como é que é calculado o repasse que os prefeitos recebem para aplicar em educação? Como é que é esse cálculo hoje no Brasil? Olha, o que nós defendemos, por exemplo, e nesse último Plano Nacional de Educação, a meta 20, que era a meta de financiamento, exigia 10% do PIB para a educação, o que não aconteceu, nós ficamos em 5%, né? Não saímos do lugar desde que o Plano Nacional de Educação foi aprovado. Cléo Manhas, especialista em educação. Quedas aí ao longo do caminho e chegamos no mesmo lugar de onde nós partimos. Então, a Constituição diz que a União tem que aplicar 18% do pacote do resultado dos impostos
impostos da arrecadação, municípios e estados 25% de seu orçamento para a educação. Mas o que acontece? Os municípios são os entes da federação que menos arrecadam. É a União que mais arrecada. Em segundo lugar, os estados e os municípios são os que menos arrecadam. E ainda tem assim, os pequenos municípios que ainda não têm nem estrutura para arrecadar IPTU, por exemplo. Há vários municípios no Brasil, porque a maior parte dos nossos municípios são pequenos. A nossa população é muito concentrada em poucos municípios, na verdade, né? O máximo da nossa população. Então, nós temos muitos municípios pequenos que vivem basicamente do fundo de participação dos municípios repassado pela União. Então, o que nós dizemos, nós, assim, especialistas em educação, é que a gente precisa rever o Pacto Federativo. Como é que vai ser essa distribuição? Porque o governo federal tinha que arcar com uma responsabilidade um pouco maior com relação, especialmente aos municípios que menos arrecadam, os municípios que têm... Eleições 2024, mais educação. Pobres. É um cálculo por aluno, não? O cálculo é feito por aluno. Todo ano, com base no censo escolar e no número de matrículas por cada etapa de ensino, porque cada escola, em cada lugar do Brasil, tem que colocar ali, no final do ano, os dados de matrícula, todos os dados sobre a escola, dentro do censo escolar. E aí o MEC divulga esse resultado do censo escolar. Com base no número de matrículas, eles calculam quanto vai ser o custo aluno para aquele ano. Mas esse custo aluno, ele tem sido muito aquém do necessário para você, de fato, ter uma educação de qualidade em todas as etapas de ensino. Já que você tocou nessa questão do orçamento, existe uma discussão permanente, assim, já aqui no Brasil. O Brasil gasta muito no ensino superior e muito pouco no ensino básico. Isso é uma verdade? Quer dizer, isso é uma coisa que todo mundo fala. Você acha que isso é verdade, que seria necessário inverter essa lógica para a gente ter uma educação de qualidade? Vânia, assim, tem uma coisa que acontece, né, as nossas informações... Cléo Manhas, especialista em educação. Baseadas, às vezes, em achismos, ou mesmo em motivos ideológicos, porque algumas pessoas acham que não tinha que, por exemplo, ter ensino superior público no Brasil, mas ao longo, por exemplo, dos 4 anos do governo passado, do governo Bolsonaro, o ensino superior teve uma queda de financiamento muito significativa, resultando em paralisação de obras e universidades que estavam em expansão, resultando em menos vagas, resultando em quase que assim, uma situação de mendicância da pesquisa, porque as bolsas caíram significativamente, não só em número, mas em valor também econômico. Então, isso não é exatamente uma verdade, porque nós precisamos, inclusive, expandir o ensino superior. O próprio PNE traz aqui que também no ensino superior nós temos aí uma taxa devíamos ter matriculado 1 milhão a mais de estudantes do que foi matriculado, então só nas universidades públicas, não contando aí as universidades privadas. E nós sabemos que no Brasil a maior qualidade do ensino está nas universidades públicas e não nas privadas. Mas então, com relação ao ensino básico, deveria aumentar o investimento no ensino básico? Isso que deveria acontecer, não tirar do superior para colocar na educação básica, mas colocar mais recursos para as 2 etapas de ensino, para a educação básica e para o ensino superior. E isso é possível, e o cálculo foi feito, né? O cálculo é de 10% do PIB para a educação, e nós estamos em 5% do PIB. O Brasil tem uma dívida histórica de investimento mesmo pesado em educação, e que nunca foi feito, e que precisa ser feito. Com relação à pré-escola, ela não é considerada uma etapa muito importante, assim, a gente tende a desprezar. É uma etapa importante do aprendizado, é uma etapa importante da formação. E como é que está a implantação da pré-escola nos municípios brasileiros? Olha, tanto a creche, que é de 0 a 3, quanto a pré-escola, que é essa etapa antes do início do Fundamental 1, são super importantes para o desenvolvimento das crianças, porque a gente pensa que que a escola é só para ensinar o alfabeto, para alfabetizar, para ensinar conhecimentos. Nós temos uma
uma concepção de educação muito conteudista. E as crianças, elas precisam socializar, elas precisam brincar, elas precisam desenvolver outras habilidades. E é nessa convivência com outras crianças da mesma idade que elas, dentro de escolas, que elas vão se socializar, aprender a brincar coletivamente e facilitar o processo de aprendizagem e de alfabetização depois, tanto na creche quanto na pré-escola. E a pré-escola, inclusive, já há alguns anos, ela devia estar universalizada e não está universalizada. Ainda temos ali um déficit, olhando aqui na minha colinha, um déficit de mais de 700 mil matrículas que precisam, além das crianças que já estão, 700 mil precisam chegar. Então, sem recursos, sem mais recursos para a educação, dificilmente a gente vai universalizar o acesso dessas crianças à escola. Eleições 2024, educação. O ensino fundamental, ele é praticamente universalizado, né? Hoje, 98%, segundo os dados do IBGE. Agora, ele tem graves falhas, né? Eu já vi especialistas falarem que o problema de aprendizagem é muito grande. Eu achei, enfim, aprendizagem, quer dizer, é o aluno que não aprende, é o ensino fundamental que não está funcionando, porque a aprendizagem parece que é o aluno que não é capaz de aprender, né? E não é bem isso, né? Mas se nós olharmos até para nossos formatos das avaliações que são propostas para todas as etapas de ensino, a responsabilização cai Cléo Manhas, especialista em educação. Dos estudantes e das estudantes, dos alunos. Ou, às vezes, em cima dos docentes. E não sobre todo o entorno de uma escola e do processo de educação que não é considerado. Por exemplo, a formação dos formadores. Né? Nós temos aí uma Lei 10.639, que é de inclusão da história de África e dos afrodescendentes na educação básica, e isso não aconteceu ainda. Não aconteceu ainda porque não tem material didático, não aconteceu ainda porque a formação dos professores ainda não atende a essas questões. Então, a infraestrutura das escolas, ela está muito deteriorada em vários lugares, especialmente nas periferias das grandes cidades, nas escolas rurais, nas escolas quilombolas. Então, tem várias coisas que impedem o avanço de uma educação de qualidade que vai garantir um aprendizado, de fato, desse estudante e dessa estudante. Né? Nesse sentido, o Pará, né, nesse último IDEB, ele subiu da 26ª para a 6ª colocação do IDEB. Não por acaso, ele paga o melhor salário do país para os professores. Quer dizer, qual o peso que tem? O professor ganhar bem, a escola ter uma boa estrutura. Olha, quando o professor é bem remunerado e ele tem tempo, por exemplo, para planejamento das aulas, porque eu acho que quem não trabalha com educação acha que o momento do trabalho do professor e da professora é só aquele que está ali na sala de aula na frente dos alunos. Só que para ele chegar à sala de aula... Eleições 2024, alunos, educação. Ele precisa planejar a sua aula, ele precisa estudar sobre os temas que ele vai levar para os estudantes, ele precisa pesquisar materiais, pesquisar bibliografias. Então, precisa de tempo de planejamento. E a maior parte das redes, além de não pagar sequer o piso, que é obrigatório, não dá tempo de planejamento para esses profissionais. Tem poucos profissionais para muitos estudantes. Tem professores e professoras que extrapolam a carga horária de 40 horas semanais, né? Então, se você precisa de professores melhor remunerados, com mais tempo de planejamento, com salas menos lotadas, a gente precisa de uma educação um pouco diferente do que a gente tem hoje. São vários os insumos que interferem nesse processo de ensino-aprendizagem, que não é só a presença do professor ali numa sala que muitas vezes não tem nenhuma infraestrutura. Eu queria saber qual o peso que se acredita que tenha a gestão. A gente viu nesse último IDEB a reafirmação do Ceará, é um estado que tem escolas com ótimos resultados, o Piauí tem escolas com ótimos resultados, são estados que não têm recurso sobrando. São Paulo, que teoricamente se acredita que seja um estado mais rico, ele praticamente estagnou, piorou em alguns itens de avaliação. Qual a importância da gestão nessa questão de obter uma melhor qualidade da educação?
Olha, a experiência dos países que tiveram melhor desenvolvimento e desempenho na educação ao longo das últimas décadas, dos últimos anos, que são sempre citados pela mídia, como a Finlândia, a Coreia do Sul... Cléo Manhas, especialista em educação. Entre outros, Noruega... O que esses países fizeram? Eles, em determinado momento, por vários anos seguidos, eles aplicaram muito recurso na educação, porque eles entendem também que porque é inclusive uma burrice, né, de achar que isso é um dinheiro a fundo perdido, porque já tem comprovação de que cada real que você aplica na educação, ele volta para a economia, ele volta para o PIB, ele faz esse PIB crescer. Então, assim, não é um dinheiro nunca a fundo perdido. Então, a gente precisa aí de mais recursos, especialmente, mas não só recursos, como priorização, porque, como você mesma disse, o estado de São Paulo é um estado que arrecada muito mais do que Ceará e Piauí, e as condições da educação lá estão precarizadas. Mas a gente também tem visto nos últimos tempos que tanto a gente está falando dos prefeitos, mas tanto o prefeito quanto o governador têm feito propostas absurdas, como de retirar os livros de sala de aula, precarizar ainda mais o trabalho do professor, que vai ficar extremamente sobrecarregado. São Paulo não paga bem os seus professores. Então, o que eu acho que o Ceará, principalmente o Ceará, que já vem há mais tempo aí se destacando, o que é possível que tenha sido feito lá? Um investimento maior, uma formação de professores mais bem feita, uma qualificação melhor desses profissionais da educação como um todo, né? E gestão democrática nas próprias escolas, porque é preciso que se tenha, está na Constituição, isso e na LDB. É preciso que as diretoras e os diretores sejam eleitos pela comunidade, pelos estudantes. A gente precisa ter uma gestão mais ligada a essa comunidade escolar, a participação das famílias na vida dos estudantes. Então, tudo isso interfere nesse rendimento. Mas os recursos para você ter essas condições, professores com condições de desenvolver um bom trabalho, escolas bem equipadas, precisamos de recursos, e muito, porque a gente está bem atrás aí no que seja educação de qualidade. A gente deu uma olhada, as escolas que foram muito analisadas, né, por que elas dão certo. E tem algumas características em comum que eu queria que a gente analisasse uma a uma. Uma das características é que o Estado apoia o município na educação. São municípios em que o Estado atua conjuntamente. Isso é importante? Extremamente importante, porque é isso, assim, a ponta mais frágil dessa história são os municípios, especialmente os pequenos municípios, exatamente onde vivem as pessoas. Se você não tiver apoio desde o governo federal, dando mais recursos para estados e municípios, e os estados, em conjunto com os municípios, decidindo uma política que seja coordenada, assim, tanto isso, na medida que isso acontece, melhor serão os resultados. Tanto é que a gente está aí batalhando, e que o PNE, que acabou agora em 2024, tinha uma diretriz para isso. A gente está aguardando a votação aqui no Congresso Nacional do Sistema Nacional de Educação, porque nós precisamos ter essa integração entre municípios, estados e União de uma maneira mais articulada, para a gente poder dar passos adiante. O ensino em período integral. Eleições 2024, educação. Outra meta do PNE que não foi cumprida, né? Assim, ficou aquém do que tinha sido proposto. É super importante. Ele não deve ser obrigatório para todas as crianças, porque nem todas as famílias querem que os filhos fiquem o dia inteiro na escola, ou têm condições de atender a criança no contraturno, ou dar outras ofertas para essa criança no contraturno. Mas, em geral, as famílias de baixa renda, principalmente, elas precisam muito desse ensino integral, e não é só assim, um lugar para as crianças ficarem o dia todo. Não, que tenham atividades, que tenha um planejamento pedagógico que de fato... Ela gesticula com as mãos. Inclua essas crianças em cultura, esporte, junto com o aprendizado, né? Então... E o que é a participação da família? É a família participar nas associações de pais e mestres, ou é a família
participar da vida educacional de mais... Como é que é? As duas coisas, né? Porque uma outra coisa também que os municípios devem fomentar é a existência das associações de pais e mestres, dos grêmios estudantis, né? Dos conselhos escolares, porque essa participação direta no dia a dia, no cotidiano das escolas, faz com que essas famílias estejam mais ligadas no que está acontecendo lá com seus filhos, tenham um diálogo mais aberto com as escolas, e o que acontece em casa em termos de educação e o que acontece na escola em termos de educação seja um pouco mais combinado, e não assim, jogarem a responsabilidade ou só para a escola ou só para as famílias no que significa a educação, porque a educação é um todo, né? E isso precisa estar de alguma forma articulado e integrado com a participação dessa comunidade escolar de uma maneira geral. Os programas de recuperação de aprendizagem, eles são importantes nesse processo no ensino fundamental? Cléo Manhas, especialista em educação. Eles são importantes, a escola deve oferecer, mas não da forma como vem sendo feito, porque o que acontece? Municípios, estados e às vezes mesmo o Ministério da Educação tem contratado fundações, institutos ligados a empresas, né, como a Ayrton Senna, por exemplo, ou Fundação Lehman, para que essas fundações fiquem responsáveis por esse tipo de oferta de recuperação de aprendizado por meio de apostilas ou métodos que são questionáveis. Então, isso tem que ser um diálogo entre a escola e essa comunidade escolar, e não vir ali uma alternativa de fora para dentro da escola, sem diálogo com aquela comunidade, com aquele município, ou com aquela área rural, ou com aquele quilombo, ou com aquela aldeia indígena, enfim. Você falou da integração, a escola, ela se vê diante de diversos desafios, né? A criança que chega com fome, a criança que tem deficiência, e as coisas mais básicas que até alguns anos atrás, em alguns estados brasileiros, isso era usual. As crianças que não conseguem enxergar, então ter um oculista, ter assistência dentária, isso é possível e isso é necessário na escola, no ensino fundamental? Olha, porque saber que a criança não enxerga, talvez só a professora perceba, né? Exatamente. Tanto isso é possível que há muitos anos atrás, o Brizola e o Darcy Ribeiro construíram os chamados CIEPs, que era exatamente isso, uma escola gigante que tinha tudo ali, atendimento odontológico, atendimento médico, psicológico, todas essas necessidades básicas, não só dos estudantes como das suas famílias. Era um local para atender toda aquela comunidade. Eleições 2024, educação. Isso, imagina, né? Eu tive agora recentemente numa escola dessa no Rio, que fica no Complexo da Maré. Só que assim, só o prédio que está lá, né? Toda essa concepção, ela foi embora. Foi embora água abaixo. E aí, assim, se isso estivesse funcionando, imagina como que aquela comunidade estaria em melhores condições, né? Em uma situação melhor, e o próprio aprendizado, a evasão, assim, isso evita a evasão escolar, porque todos esses problemas, eles vão afetar lá o rendimento desse estudante e pode colocar em risco a manutenção desse estudante ou dessa estudante na escola. Então, todas essas questões, elas precisam ser conectadas. As políticas públicas, elas precisam ser interconectadas, né? Porque a escola precisa ver que o estudante precisa de um oftalmologista, isso precisa ser encaminhado, isso precisa ser tratado, porque isso afeta o rendimento escolar. Então, tudo isso também exige mais recursos e mais atenção do prefeito ou da prefeita sobre essa integração das políticas ali no seu território. Esse IDEB constatou duas falhas maiores, né, no sistema todo, que é o problema da alfabetização no período certo, até o segundo ano, com 7 anos de idade, e os anos finais do ensino fundamental, que tem resultados piores, o que acaba afetando o ensino médio. Como é que você vê esses problemas e como eles podem ser atacados? Pois é, os anos finais, a gente teve inclusive um retrocesso aí nos anos finais do ensino médio com relação ao IDEB, né? Cléo Manhas, especialista em educação. De estudantes matriculados. Essa
tem um gargalo enorme ali, né? Porque aí quando passa para o Estado, porque o Estado é responsável pela segunda etapa do Fundamental, pelo Fundamental 2 e pelo ensino médio. Então, por isso que essas políticas têm que ser articuladas. Como é que o município está levando essas políticas do ensino fundamental 1? Como é que você faz essa transição para o fundamental 2? Porque é exatamente naquela etapa em que o estudante deixa de ter uma única professora, para ter várias professoras, para ter mais disciplinas. Então, essa passagem, ela precisa ser melhor trabalhada. Né? E você não precisa, não adianta garantir a matrícula do estudante na escola. Você tem que garantir que ele permaneça. E você tinha falado, por exemplo, da alimentação, né? A gente estava falando do oftalmologista, da alimentação. Assim, se você não tem alimentação escolar nas escolas, muitas vezes você inviabiliza a participação de muitos estudantes, porque para muita gente, aquela alimentação é a única que ele recebe. Então, por isso que muitas escolas têm que, e essa do Complexo da Maré, eu vi isso, tem que receber as crianças com café da manhã, tem que ter almoço e tem que ter lanche, porque é a única alimentação que eles têm. Então, por isso também que precisa ter um bom recurso para o Programa Nacional de Alimentação Escolar. E a alfabetização, o atraso na alfabetização? O atraso na alfabetização, acontece, pois é, isso tem, eu acho que isso tem a ver com toda a cadeia de problemas que precisam ser resolvidos. Desde o excesso de estudantes em sala de aula, um número excessivo, passando pela falta de estrutura dessas escolas, passando pela falta de formação de professores e professoras. Então, aí você joga a responsabilidade só no estudante, ou às vezes só no estudante e nas professoras que não estão preparadas para atender um público às vezes muito diverso e que vem, porque em geral os maiores problemas de aprendizado e atraso na alfabetização na idade certa acontecem nas escolas periféricas, nas escolas rurais, onde você tem uma população com mais vulnerabilidades, que é menos atendida pelo Estado, uma população mais negra, uma população mais empobrecida. Eleições 2024, educação. Como é que o racismo estrutural opera também, né? Porque essas escolas são as que menos recebem recursos. Então, é uma bola de neve, é multifatorial isso, você não pode falar que tem uma única causa, né? É como está estruturada toda a educação pública, né? Cléo, eu agradeço a você por ter vindo aqui, desejo muito boa sorte para os prefeitos, porque são diversos desafios. Nós conversamos com a doutora em educação, Cléo Manhas, sobre os desafios dos prefeitos na área da educação. Esse programa faz parte da série do Ponto de Vista, que faz um painel das tarefas dos novos prefeitos eleitos em 2024. Se você quiser rever esse ou qualquer outro programa dessa série, vá às nossas redes sociais e também à página câmara.leg.br. Obrigada pela audiência e até a próxima. Créditos na tela. Logo Câmara dos Deputados, Brasília, agosto de 2024. câmara.leg.br